Olá, sejam bem-vindos a mais um exercício do nosso desafio de 30 dias. Hoje o nosso 11º exercício e eu quero perguntar para vocês como é que você está se sentindo depois de ter escrito 10 exercícios e praticado durante 10 dias. Não é todo mundo que consegue colocar em prática o desafio. Então aqui, se você chegou até aqui, eu te digo parabéns por você ter chegado até aqui. Hoje o nosso trabalho vai ser também muito importante, porque a gente vai trabalhar alguns aspectos da nossa personalidade que a gente considera negativo. A gente já trabalhou as emoções em um exercício passado, mas hoje não vai ser sobre as emoções, vai ser sobre algum aspecto que você considera negativo em você. Principalmente aquele aspecto que está impedindo você de conquistar a autoconfiança. Nós estamos falando das nossas sombras. O termo sombras foi utilizado pelo psiquiatra Carl Jung justamente para classificar esse aspecto da nossa personalidade que de alguma forma não se encaixava com a nossa cultura, com a nossa família, com a nossa vivência social. Então a gente reprimia todos os desejos, tendências que não eram validadas por essa sociedade, por essa cultura, E todos nós temos esse lado sombra. É claro que é uma energia psíquica que de alguma forma sempre está à espreita da nossa vida. Podemos dizer que está no nosso inconsciente, conforme a teoria de Jung. Mas aqui eu quero que você comece a perceber essa energia psíquica, porque por mais que ela seja reprimida, ela faz parte de você, ela faz parte de nós. Então, de alguma forma, essa energia tem que ser usada ao favor do nosso desenvolvimento. Então, imagina você que existe uma energia dentro de você que você está sempre reprimindo, mas em algum momento ela dá um jeito de escapar. Seja em sonhos, seja em atos falhos, seja nas suas escolhas inconscientes, na sua impulsividade. Ela sempre dá um jeito de aparecer e atrapalhar a sua vida de alguma forma. E você não gosta, e quanto mais você não gosta, mais você reprime. Então, será que reprimir é realmente a melhor saída para lidar com esse aspecto, as nossas sombras? Na realidade, o que Jung propõe é que a gente reconheça, se aproxime dela, desse aspecto de nós, que é mais negativo, que a gente consiga entrar em contato com ela e de alguma forma fazer uma integração com as nossas energias dentro da gente, Então, tudo no mundo existe as polaridades, mas não significa que as polaridades não possam ser integradas, para que essa energia funcione ao nosso favor, tá? Então, é muito interessante trazer essa proposta hoje para vocês no exercício de hoje, trazer um convite para que você entre em contato com esse aspecto de você, por mais que ele não seja tão agradável assim, Mas a gente vai utilizar uma técnica muito interessante para criar esse diálogo com você mesmo, com esse aspecto da sua personalidade. Então, não fique com medo, não fique apreensivo, que a técnica que você vai usar vai favorecer esse contato com você mesmo, tá bom? Então, a proposta é que a gente, através da escrita, consiga perceber, identificar, criar um diálogo com essa parte de nós que a gente tanto nega, que a gente não gosta, que a gente reprime, que a gente não quer ver, tá? Mas aqui, no nosso desafio, como diz, é um desafio. Nesse desafio, a proposta é que você, de fato, entre em contato com aspectos de você. Porque por mais que seja uma energia negativa, se você não conhecê-la, se você não entrar em contato com ela, você vai viver sempre com o medo de você mesmo. E com
medo de você, você não cria autoconfiança. Se a gente não se conhece, se a gente tem medo de aspectos de nós, a gente não cria autoconfiança. Então, primeira coisa é você entrar em contato com ela, ter a coragem de estar aqui, utilizando a técnica que eu vou mostrar para você, para entrar em contato com essa energia, com esse aspecto, com a sua sombra, tá? Então, a proposta é que a gente crie um diálogo. Então, é que você escreva uma carta para a sua sombra, tá? E cria aí uma conversa com a sua sombra. E através dessa carta você vai utilizar os 4 aspectos da comunicação não violenta. Porque de fato nós somos violentos com essa energia que a gente não gosta. A gente reprime, então tudo que é reprimido, né, pode se revoltar contra a gente. Então vamos utilizar a comunicação não violenta, os 4 passos da comunicação não violenta, para falar com a sua sombra. Se você não sabe o que é a comunicação não violenta, se você nunca ouviu falar sobre comunicação não violenta, eu vou colocar um link aqui de um vídeo explicando o que é comunicação não violenta para você, tá? Porque se eu for explicar aqui nesse vídeo, vai ficar muito longo, então talvez fique cansativo e não é a proposta aqui, tá? Mas vamos ao exercício, vamos ao que interessa, tá? Então a gente vai utilizar a comunicação não violenta para escrever uma carta para a sua sombra. Pegando aqui o nosso e-book para acompanhar, dizer direitinho para vocês o que tem que ser feito, né? Então você vai primeiramente escolher qual aspecto negativo você vai escrever, tá? Você vai escolher um aspecto da sua sombra. Por exemplo, você pode escolher a ansiedade, a preguiça, a autossabotagem, aquilo que você percebe que está te impedindo de criar autoconfiança, tá? É um medo, por exemplo, um trauma, tá? Então, aquele aspecto que talvez esteja te bloqueando, tá? Para que você não consiga a autoconfiança, ok? Então vamos lá, depois que você escolher, a gente vai escrever essa carta. Então você vai começar, carta para, aí coloca o aspecto que você escolheu. Carta para o meu medo, carta para a minha ansiedade, carta para a minha frustração, carta para a minha autossabotagem, ok? Então, escreva a sua carta assim, comece, tá? E aí você vai seguir esses 4 passos que eu vou dizer agora para você, que tá aqui no e-book, ok? Então, você primeiro a primeira técnica, o primeiro passo da CNV é a observação, tá? Então, você vai escrever uma observação para o seu aspecto, tá? Para a sua sombra. Então, você vai, por exemplo, trazer a sua observação e comunicar, tá? Por exemplo, agora eu estou observando que eu estou impaciente, que eu estou ofegante, enfim, tá? Aqui tem um exemplo. Você começa escrevendo o que você observa sobre a sua sombra, tá? Então, por exemplo, tenho percebido que você, ansiedade, que é o exemplo que a gente utilizou no e-book, foi a ansiedade. Tenho percebido que você, ansiedade, aparece nos momentos em que eu estou em situações desconfortáveis. Você vai escrever da forma que você observar. Claro que o exemplo facilita para que você escreva a sua carta, tá? E aí você vai colocar a sua observação. Eu observo que o medo, medo, sempre aparece em tal hora e eu fico desse jeito. Eu observo que o mundo fica preto, o mundo fica cinza, né? Utilize a sua criatividade de escrita, tá? Aqui não é bem uma escrita expressiva, mas eu quero que você
seja criativo, né, nessa experiência, nesse experimento de escrever uma carta para algo que é tão subjetivo, né? O seu medo, a sua ansiedade, o que você escolher escrever, tá? Esse é o primeiro passo, você utilizar a observação. Eu observo que a sua sombra e relate o que você observa. O segundo passo é o sentimento. Você vai escrever sobre o que a sua sombra causa em você, o que sua sombra te faz sentir, tá? Por exemplo, me sinto triste, pois quando ansiedade aparece, eu perco o meu equilíbrio. Esse é um exemplo, tá? E aí a gente vai para o terceiro passo. Primeiro observação, depois sentimento. Terceiro é a necessidade. Você vai expressar uma necessidade sua para a sua sombra. Lembra que ontem a gente falou sobre necessidade? Pode utilizar aquilo que você escreveu no exercício de ontem para trazer aqui nesse exercício, se fizer sentido para você, tá? Então, o terceiro passo é você expressar o que você necessita para a sua sombra. Aqui ele dá o exemplo assim: eu sinto a necessidade de ir atrás dos meus sonhos, tá? Então, a ansiedade me impede de ir atrás dos meus sonhos, né? Então, é uma necessidade que a ansiedade está lhe atrapalhando. E o último é o pedido. Você vai utilizar um pedido, né, a comunicação não violenta, para pedir algo à sua sombra, ok? Então, por exemplo, eu gostaria que você chegasse com mais leveza, assim eu conseguiria lidar melhor com você, falando com a sua ansiedade, tá? Esse exemplo foi da ansiedade, você pode fazer sobre o aspecto que você escolher, ok? É claro que quem conhece a CNV, a comunicação não violenta, vai ser muito mais fácil de escrever, mas mesmo assim, se você não conhece, você utilizando esses 4 passos, não tem erro. Primeiro, você vai falar sobre uma observação sua, que você observa sobre a sua sombra. Segundo, dizer a ela o que você sente sobre ela, né? Eu sinto raiva de você, eu sinto frustração quando você aparece, tá? O terceiro, uma necessidade, eu necessito mudar de vida, eu necessito me transformar, eu preciso me livrar de você, né? O que vier. E por último, um pedido. Aqui diz assim: eu gostaria que você chegasse com mais leveza. É uma possibilidade de integração com a sua sombra. Você vai pedir algo para ela com uma possibilidade de integração. Não peça para ela ir embora, não peça para ela não existir, porque isso não vai acontecer. É uma necessidade, mas ela não pode responder a esse pedido, tá? Você tem que pedir de uma forma a integrá-la à sua vida. A ansiedade, ela vai existir. Como é que eu posso integrar a ansiedade à minha vida sem me prejudicar? Venha com mais leveza, venha de uma forma que eu consiga lidar melhor com você, venha de mansinho, né? E aí você vai brincando com as palavras através da sua escrita, tá? E aí, não existe uma regra para que você escreva, tá? Só quero que você siga esses 4 passos. Na sua carta tem que ter esses 4. Porque, lembre-se, é uma comunicação não violenta. Você não vai estar julgando a sua sombra, você não vai estar gritando com a sua sombra. Seja compassivo com a sua sombra. Então, esse é o exercício de hoje. Ele pode ser um pouquinho diferente das nossas propostas anteriores, mas seguindo esses 4 passos, não tem erro. De qualquer forma, você vai escrever uma carta. Você vai estar se comunicando com a sua sombra. E isso pode ser uma primeira experiência, uma primeira oportunidade de integração, tá? Então, que esse exercício seja de muita contribuição para você, que faça sentido de alguma forma, que você consiga não ter mais medo
de quem você é, do que você tem dentro de você, porque até os aspectos ruins faz parte da vida, né? Não existe o dia e existe a noite. O equilíbrio está em experimentar o bom de cada coisa, né? Ou seja, tem aspectos, né, na sua sombra que é útil para você, né? O medo é útil de alguma forma, a ansiedade é útil de alguma forma, a culpa é útil também de alguma forma. Então, tente perceber com mais carinho, com mais leveza, com mais amorosidade as suas sombras. Ok? Então, pessoal, mão na massa, escreva. Lembre-se que sem se julgar, sem achar que está errado, que está certo, escreva da sua maneira, tá? E compartilha comigo. Se você sentir necessidade, se você sentir vontade, me dá um feedback de como é que está sendo o seu 11º dia de exercício, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.